Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor crítico literário, bacharel em letras e servidor público, e você está no canal que fala de fé, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões, sem caráter apologético. Hoje o tema não é filosofia e nem história, mas é um assunto mais complicado, que é teologia, né? Justamente a parte onde eu sou mais fraco, né? Então, já vi algumas críticas aí à minha parte teológica, mas eu não sou teólogo, né? Não sou pastor, não sou padre, não sou rabino, né? Então, é mais a minha leitura mesmo, meus comentários sobre um dos livros mais difíceis, né? Que é justamente o Evangelho segundo São João. Esse aí realmente, já em vídeo anterior fizemos a diferenciação dos sinóticos, né? Que é Marcos, Mateus e Lucas, né? Já fizemos essa diferenciação e algumas diferenças pontuais entre as obras. Vou fazer uma recapitulação aqui rápida e depois a gente entra. Mas primeiramente eu tenho que falar em que eu me baseei. Obviamente a parte teológica, histórica, a questão da trindade, o dogma da trindade. Continua lendo aqui o carro-chefe desse canal, que é Uma História de Deus, né? A ideia de criar esse canal foi porque eu li esse livro e estou relendo, né? Então é uma brochura História das Três Religiões, então resolvi compartilhar com vocês a leitura desse livro. Então, a origem deste canal é porque eu estou lendo esse livro, estou relendo esse livro, ok? Vou usar também aqui o Jaroslav Pelikan, né, que vai falar sobre a imagem de Jesus, a ideia, né, a gente vai falar do Cristo cósmico, que é o capítulo aqui referente à ideia do Logos, né, a palavra divina, né, o Logos, o verbo divino, né, então ele vai usar muito essa questão. Vou usar também a fé ortodoxa de São João Damasceno, né? Tem na internet, você pode pesquisar aí, vai ter algumas informações. A questão da pré-existência, o que se entende por pré-existência, né? A Catena Áurea, referente ao Evangelho segundo São João, a Catena Áurea de autoria do São Tomás de Aquino, que a gente já leu bastante, tem, né? Volta e meia está lendo São Tomás de Aquino, referência, o tomismo é uma referência, né? E então agradecer também canais que eu, né, porque é muita coisa, né? Canais que eu acompanho, aqui estou descobrindo aqui no YouTube. Então vou agradecer de antemão, eu vou deixar na descrição aí, professor Lucas Gesta, muito bom o canal dele. Universidade do Reino, né, do professor Natanael, que aí tem hebraísmos, né? Ele vai explicar hebraico, né? Então não sei nada de hebraico, aproveitar, né, para aprender. O doutor Jansen Racco, né, que conhece muito de teologia, impressionante. Teologia do doutor Padre João Paulo de Mendonça Dantas, né? Teologia. Teodidatas, tá? É outro canal, Teodidatas, o professor Carlos Xavier, que ele é um protestante e ele é um molinista, né? Então, bem próximo, né? Assim, eu também estou nessa questão, de tomismo, molinismo, né? Não sou calvinista, algumas coisas do calvinismo fazem sentido, mas outras não, né? Então nessa transição aí, né? E, então, falando isso, vamos ver aqui, a gente pontuou as diferenças, por exemplo, lá no Mateus e no Lucas, começa com a genealogia, vai falar de São João Batista, né? E no Mateus, como a importância é para o público hebreu, vai voltar lá em Abraão, patriarca Abraão, enquanto Lucas é um médico helênico, né? Ou seja, é grego, né? Um médico grego, de língua grega, ele que escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, né? Então ele vai voltar até Adão, né? Adão e Eva vão voltar lá no Jardim do Éden, então, ou seja, a questão da humanidade, né? Isso aí. Tem algumas diferenças de analogia, mas não é isso que está em debate aqui. O João começa com no princípio, né? Com a Bíblia de Jerusalém. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada se fez. Ele aqui é o verbo, a palavra, não pode falar por meio dela, da palavra. Lembrando que no início de Gênesis também a ideia da Deus falou, haja luz e houve luz, né? Fiat lux. Então a gente debateu isso aí, né? Então tem algumas coisas pontuais no João em relação a essa parte teológica. Ele dá um plus teológico, né? Assim, enquanto que lá a gente vê a questão. E pode pensar assim, olha, lendo os evangelhos, né, tem uma leitura assim, ó, então Jesus é um homem glorificado, um homem divinizado, né? Que é uma questão bionita, a gente já viu essas heresias cristológicas, mas a gente viu que aqui por aqui já fala que Jesus não é só homem. Então já tem essa questão aí de não é só homem. Que o verbo, a palavra, estava com Deus. Então, se estava com Deus, aí vai falar, aí dá um grande salto aqui, que é falar que o verbo, ou a palavra, se encarnou, tabernaculou e viveu entre nós. Essa ideia do tabernaculou, né? Fez uma tenda entre nós, né?
Então, aí você não pode falar, por exemplo, que o verbo, a palavra, é criatura. Não, porque ela estava antes da criação, assim como o Espírito. Né? Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes e pré... Né? Então, falar que o verbo é uma criação, uma criatura, né? É igual falar, se eu falar que o Espírito é uma criatura. Né? Então, não dá... então, ou seja, já está diferenciando a questão de... No início estava o Deus, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. A palavra divina que falou, haja, e aconteceu, seja, e aconteceu. E o Espírito. Né? E aí, quando fala que se fez carne, é aquela ideia que já está na Bíblia também, da kenosis. Né? Deixa eu achar o verso da kenosis aqui. Assim, aí tem, por exemplo, o mistério da piedade, está lá em 1 Timóteo 3,16. Né? Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Né? Então, ou seja, aí vai falar do mistério da piedade, e eu estou procurando aqui o verso da kenosis. Né? A kenosis é o esvaziamento. Aqui eu anoto tanta coisa, aqui, Filipenses. É Filipenses 2, 7 a 11. Dá uma conferida aí. Tenho aqui uma Bíblia a tiracola aqui para conferir esses versos, que são vários versos aqui. Então, Jesus esvaziou a si mesmo, né? Então, por quando ele fala, né, quando ele está encarnado, ele fala assim, né, que o Pai é maior do que eu, né, tal. Então, algumas coisas ele sabe, Deus não sabe, algumas coisas ele não sabe, Deus Pai sabe. Então, é essa ideia de esvaziar, ou seja, esvaziar-se da glória, né? Então, esses conceitos que ele vai trabalhando. Quando fala que se fez carne, né, é que se diminuiu para, né? Então, e outra coisa, ele está em discurso aqui né, rebatendo aqueles que falam que Jesus não era homem, não tinha corpo, né? Porque algumas seitas naquela época, algumas heresias falavam que o corpo era só uma ilusão, né? Tipo o corpo glorificado, uma ilusão, que ele não tinha corpo, que era um ser divino não poderia ter um corpo, né? Que isso é horrível, principalmente os gnósticos falavam isso, né? Que o corpo é mau, etc e tal. E aí, também a questão de João Batista, porque existem, e até hoje tem esses seguidores do João Batista, como se o João Batista fosse o Messias. Então ele está rebatendo isso. Não, o João Batista, é por isso que vai entrar na questão do João Batista. Né? Então ele vai apresentar aqui, já vai fazer uma pausa, já vai entrar com a figura do João Batista. Aí o João Batista que a gente conhece mais no Lucas, né? A questão da mãe de João Batista. No Lucas tem a previsão do nascimento do João Batista, tem o momento em que a mãe de João Batista encontra Maria, né? Então tem essa questão tudo aí. E aí o testemunho de João é importante por isso. Eu falo, João, ele veio anunciar. Então, porque tem um momento nas escrituras, nos evangelhos, em que os discípulos de João, inclusive 2 discípulos de João foram seguir Jesus, né? Os discípulos de João, eles ficam o João, né? Assim, o João perguntou se você é mesmo o Messias. Aí ele fala, não, eu já fiz todas essas maravilhas, todos esses milagres para cumprir as escrituras. Eles estão perguntando ainda, né? Então, Jesus referenciava muito o João Batista, né? Então, aí ficou muitos passaram a seguir o João Batista, até hoje tem o seguidor do João Batista, e não seguiram o Messias, né? Então ficou essa questão, por isso que entra. E aí João Batista é que fez reverência ao Cordeiro de Deus, a eis o Cordeiro de Deus, né? Então essa questão aí. Então, ou seja, só no prólogo ele já está escrevendo para rebater todas essas heresias. Já falei, tem vídeo aí só sobre as heresias cristológicas, falando que esses três, olha só, eu nem tinha ainda a questão da Trindade, que é realmente os concílios, etc. Mas já tinha os 3 nomes, né? O Pai, o Filho e o Espírito, já tem os 3 nomes. E já tem a adoração a Jesus também, né? Então, isso não é uma coisa que foi inventada lá por Constantino, né? Então, vamos ver. E outra coisa, há uma diferenciação do verbo em relação a Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, realmente, está falando que... Depois a gente vai ver lá, né, na questão do patripassionismo, né? Patripassionismo, que aí já vai acabar com outra heresia também, que é de falar que não há distinção de pessoa entre o Pai, Filho e Espírito, por exemplo, né? Então, já é outra heresia. Porque senão, então Deus Pai, né, sofreu na cruz, ele também foi pregado na cruz, ele morreu na cruz, Deus morreu na cruz, né? Então nisso aqui a gente vai estudar o Evangelho de João e rebatendo as heresias, né? Porque vai ser isso, vai ser... Muito bem, aí quando Hebreus 2:9 fala assim, ó, feito menor que os anjos, aí é Jesus Cristo. Então, olha você ver, olha que interessante, nós estamos relacionando aqui
o Logos e Jesus Cristo. É a mesma distinção que tem lá do São João Damasceno na fé ortodoxa, né? Então eu até penso assim, olha, peraí, qual preexistência vocês estão falando, né? Qual preexistência? Porque se vocês falarem da preexistência do Logos, ok, o Logos é eterno, o Logos está antes da criação, né? O Logos estava com Deus, né? Lembrar que essa ideia de Logos nem é uma ideia do São João aqui, é uma ideia da razão, da ordem do universo que tem na filosofia grega. Lembrar que o Filão de Alexandria, ou Filão de Alexandria, já falou disso aí, né? Só que para os mestres, pensadores, filósofos gregos, a razão é uma coisa impessoal, né? Ou seja, não, jamais se encarnaria num ser chamado Jesus Cristo, né? É isso aí que é a grande novidade do cristianismo, né? A ideia de que uma divindade pode se encarnar, né? Essa ideia não tem no judaísmo, essa ideia não tem no Islã, essa ideia só vai só encontrar lá nos Vedas, lá nos Védicos, né? Lá no hinduísmo, essa ideia de avatar, a ideia de que divindade encarna, né? Então, né, tem que estudar hinduísmo para entender isso aí. Mas nas religiões monoteístas, essa é a diferença do cristianismo, ou seja, a ideia de que a divindade vai entrar na imanência. Então, um Deus transcendente que vai se tornar imanente, né? Então, essa questão aí. E aí quando fala que aí é a questão da preexistência. Então, quando o São João Damasceno está falando da preexistência, fala assim, ó, a preexistência do Logos é claro que o Logos é preexistente, mas se Jesus Cristo é preexistente, aí vai entrar toda aquela ideia lá do anjo do Senhor, que tem vários canais que exploram essa ideia do anjo do Senhor, de Miguel Arcanjo, né? Existem algumas leituras, acredito que até Calvino acreditava nisso, que não só os testemunhas, não só os adventistas, que Jesus e Arcanjo Miguel seria o mesmo ser. Então, Jesus, antes de chamar Emanuel, chamava Miguel, né? Então, aí também é uma discussão, né? É uma discussão, não, né, não está aqui, né? Tem que anotar isso aqui. Porque a preexistência do Logos, né? Então, Logos, porque você falar preexistência de Cristo, então aí as teofanias são cristofanias. Então, todos aqueles momentos que tinha um anjo do Senhor ou Miguel, era Jesus antes de ser Jesus, né? Mas aí, São João Damasceno fala assim, olha, peraí, a preexistência de quem? Né? Porque quando a gente fala de Jesus Cristo, é esse que foi feito menor que os anjos. Né? Então, o homem Jesus foi feito menor, porque ele era homem. Né? Então, Jesus era homem. E agora é um homem glorificado, porque ele tem um corpo glorificado, né? Então, e a encarnação é do Filho, ou seja, a encarnação é do Logos, não é a encarnação do Pai e a encarnação não é do Espírito, ou seja, não é a encarnação da Trindade. Né? Então, ele vai pontuando que era Deus, né? Então, falar que a Trindade encarnou também vai dar confusão aqui. Falar que é o Pai que encarnou, falar que é o Espírito que encarnou também vai dar confusão. Tanto que fala que ele estava cheio do Espírito, né? Então, tá a distinção aí das três pessoas. Então, ele estava cheio do Espírito. Maria estava cheia do Espírito. Jesus estava cheio do Espírito. Ele soprou o Espírito. Vai ter passagem aqui dele, ele soprou o Espírito. E aí vai ter que a ideia, eles vão usar essa ideia será usada essa ideia do soprou o Espírito como se o Espírito também viesse do Filho. Mas aqui aí a gente vai entrar nessa questão aqui, que é as diferenças do filioque, né? A diferença da ortodoxa para a romana, né? Que na ortodoxa oriental, né? Ou seja, o pai está lá, né? O pai e o filho e o espírito, né? Enquanto que na romana você tem o pai, o filho e o espírito, né? Lembrando que esse triângulo é complicado porque não existe hierarquia, né? Não existe hierarquia entre as três, né? Então não existe nem eu vou usar Trindade, não, é polêmica esse tema aí, é de concílio, né? Os três nomes que aparecem, né, no princípio, né? Então lá no Gênesis, Deus fala, e aí a palavra, e o Espírito está sobre as águas, né? O Logos, então, recapitulando, o Logos não foi criado, o Logos criou, né? Ou seja, porque através dele tudo se fez, né? Etc. Então tem esses vários versos, depois a gente vai até conferir isso aqui. Pontuar as conversas, então, as diferenças, por exemplo, aquela expulsão dos mercenários. A expulsão dos mercenários que acontece lá nos últimos, né, o sinótico, nos últimos capítulos, aqui no início. Né? Então, no início, tem a conversa com Nicodemos, né, nascer de novo, né, nascer do Espírito, que está em João 3. O Nicodemos só aparece aqui nesse aqui. Então, interessante. É igual, por exemplo, do Lucas. O Lucas tem as coisas, só tem lá, né? Por exemplo, o bom samaritano, né? Aqui no João tem as bodas de Caná, né? Que é o casamento, lá transformar água em vinho, né? Esses são os sinais.
E essas diferenças, por exemplo, tem outro que só tem aqui, no João, que é João 4, que tem a mulher samaritana. Né? Então a mulher que ele vai se revelar como o Messias, né? Que a água que eu te oferecer, você não terá mais sede. Né? Lembra dessa conversa lá? E adorar a Deus em espírito e verdade. Você não vai adorar a Deus nesse monte, você não vai adorar a Deus em Jerusalém, né? Você vai adorar a Deus em espírito e verdade. Então, e aí outro também, João 8, tem a mulher adúltera, né? Só tem João. Tu vai encontrar isso só no Evangelho de João. Aquela parte lá do quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ninguém atira e ele, ó, se ninguém te condenou, não te condenarei, vá e não peque mais. Né? Então, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo, tentando entender, né, as distinções de algumas versos na Bíblia que olha o verso que você pegar descontextualizado, vai se aplicar a quem? Se fala assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, né, está em Hebreus, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Você fala assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, tá? Hebreus 13, né? Hebreus 13. Jesus Cristo, mas aí, Jesus Cristo, o Logos, ou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um homem, né, viveu 33 anos na Terra. Né? Olha só, então aí você pode aplicar essa frase, né, a Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Por quê? Sempre existiu, hoje existe e existirá. Né? Então fica essa questão aí. Por isso que eu estou citando São João Damasceno, que ele fala, quando se fala em pré-existência, é do Logos. Né? O Logos, sim, o Logos existe, né? É o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega. Tanto que Cristo glorificado, né, que aparece lá com a espada afiada, né? A palavra de Deus é uma espada, e Jesus aparece com uma espada na boca, né? A visão glorificada, o Alfa e o Ômega, é essa ideia, né? Mas aí fica a discussão aberta se essa pré-existência é a pré-existência do Jesus Cristo. Né? Porque lembrar que Cristo aí é um nome, um título, né? Um título. Pode até falar em Cristo Cósmico, o Jaroslav fala aqui, né? Cristo Cósmico, ele usa até esse título aqui. Não confundir com Cristo Cósmico de alguns sites aí gnósticos, também já vimos Cristo Cósmico e Buda Cósmico. Inclusive, eu estou fazendo essa releitura para dialogar com este livro aqui, que foi escrito por um budista shintoísta, que é o Taniguchi, né? Que é um budista shintoísta, o fundador da Shinto Noe, e é ele lendo o cristianismo. É interessantíssimo isso aqui. É um budista shintoísta lendo o cristianismo. Então é uma coisa sensacional. Estou relendo o livro o Evangelho de São João para reler esse livro. Né? Então, Buda cósmico, Cristo cósmico, tal. Então, né? Vamos por parte, né? Vamos por parte, né? Não sei nem quantos vídeos eu vou gastar para poder pontuar essas diferenças. Então, ou seja, não confundir. Então, se você considera que Cristo, né, Jesus Cristo, não Cristo cósmico, Jesus Cristo, pré-existente, então, aí você fala, então ele estava na história antes de ser Jesus Cristo, estava aparecendo para outros, ele é o anjo do Senhor, que aceita a adoração, ele é o Miguel, né? Que eu vejo muitos segmentos acompanhando isso aí, mas, né, aí você fala assim, não, mas aí antes existia o Logos, né? O Logos sempre existiu, né? E o Logos, em algum momento histórico, se tornou imanente. Ele se tornou imanente e aí ele foi a pessoa, né, o ser humano, Jesus Cristo. Né? Jesus de Nazaré. A gente pode eu vejo até canais que fazem essa diferença aí, né? Quando fala Cristo, Cristo cósmico, Logos, é Cristo, ou Cristo. E quando fala pessoa, Jesus, né? Agora, não confundir aí, gente, com o apolinarismo, né? Que é outra heresia que de falar que o Logos absorveu Jesus, né? Que o Logos tipo assim, uma possessão, né? Que isso foi uma possessão do... Isso aí é outra coisa, tá? Nós estamos falando questão da pré-existência, né? Porque existem correntes que falam, tem a pré-existência e não tem a pré-existência. Obviamente que a pré-existência do Logos é bíblica, né? Não há discussão nenhuma sobre a pré-existência do Logos. A palavra é divina, né? Agora, se você fala que tem uma pré-existência de Cristo antes de ser Cristo, ou seja, Jesus de Nazaré, complicou? Porque aí ele tem que voltar no tempo e aí é aquela leitura que os cristãos fazem, né, o cristianismo faz, lendo o Novo Testamento, o Tanar, a Bíblia hebraica, por um olhar cristão. Tem Cristo aqui, tem Cristo, vai procurando Cristo, e aí você vai lendo toda a Bíblia de novo, procurando o Cristo, na ideia de Jesus, né? E não o Logos, não a palavra, não a sabedoria, né? Depois a gente pode debater a questão da sabedoria, que na Cabalá cristã, né, vai ter os três grandes também, que é a coroa, a soberania, a vontade divina, vai ter a sabedoria, Rockmar, e vai ter o entendimento Binar.
Então são os três grandes. Então a trindade da Kabbalah cristã, que absorve Jesus Cristo no sentido dele ser Tiferet, né? Tiferet, que aí é o Jesus de Nazaré, é o Jesus Cristo, né? Que aí é quando ele se manifesta em carne, né? Então, olha que interessante, você pode fazer a comparação aqui, já fazer uma leitura cabalística cristã, porque lembrar que a Kabbalah cristã é absorvendo a Kabbalah judaica com o olhar cristão. Então é isso que é a diferença, né? Ok? Então é muita coisa, eu falei nem metade que eu anotei aqui, não falei nem metade, ok? Então aguarde aí uns 15 dias que eu faço outro vídeo desse aqui de teologia, tá bom? Vou arriscar a dar um de teólogo aqui, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.